Olá, pessoal. Bem-vindos à mesa sobre racismo na segurança pública, no 16º Encontro Nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Meu nome é Livio Rocha, sou investigador de Polícia de São Paulo, mestre em Gestão Pública, pesquisador do Grupo Segurança Pública e Cidadania do Mackenzie, militante do Movimento Negro e dos Policiais Antifascismo e membro do Conselho Fiscal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nosso tema aqui é algo que tem sido reiteradamente comprovado pelas publicações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Onde houver uma vitimização na segurança pública, a maioria das vítimas será negra. Homicídios de adultos, homicídio de adolescentes, homicídio de policiais, feminicídio, população carcerária, mesmo a população negra sendo um pouco mais da metade da população, 54%, segundo o IBGE. Para falar um pouco sobre isso, diversas abordagens, temos aqui a Maria Carolina Schlitter, doutora em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, atualmente coordena o Comitê Paulista de Prevenção do Homicídio de Adolescentes, uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também da Unicef e Governo do Estado de São Paulo, especialista em temáticas como desigualdade racial no sistema de justiça criminal, prevenção à violência e juventude. Temos também o Gilvan Gomes da Silva, professor do Instituto Superior de Ciências Policiais e sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, membro do Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança da mesma universidade e também associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E temos o Denis Pacheco, que é mestrando em Ciências Humanas e Sociais pelo FABC, onde integra o grupo de pesquisas em Segurança, Violência e Justiça, e atua profissionalmente como pesquisador da equipe técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bem, peço a todo mundo que está nos assistindo que coloque as perguntas no chat. Vamos tentar, assim, dar um espaço, assim, para responder o máximo de perguntas possíveis. Vamos começar com a Carol. Carol, é com você. Bem-vinda. Olá, gente, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui, é um prazer estar ao lado dessas pessoas que eu tanto admiro, pesquisadores da área, vai ser um prazer discutir racismo e segurança pública com vocês. Então, queria agradecer ao convite do Fórum, né, que sempre realiza esses encontros, que são tão ricos e tão importantes na nossa temática, e ainda mais depois de um período tão grande de pandemia, é muito bom estar vendo as pessoas de novo, ainda que ainda seja virtualmente, mas conversar, né, de novo com as pessoas, fazer circular os trabalhos que a gente vem desenvolvendo e ter discussões tão importantes com vocês. Eu projeto minha apresentação, é isso, né? Espera aí, vou começar aqui. Achei que estava no começo. Bom. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês, discutir com os colegas, é justamente, né, o tema da mesa, é desigualdade racial na segurança pública, e falar um pouquinho da minha trajetória profissional e do trabalho que eu venho desenvolvendo junto ao Comitê Paulista de Prevenção de Homicídio de Adolescentes aqui na Assembleia Legislativa. Então, o comitê, né, o que eu gostaria o tema central, né, da minha fala vai passar por essa questão, que qualquer projeto de prevenção e redução da morte violenta de crianças, adolescentes, juventudes ou da população como um tal, aqui em São Paulo, passa necessariamente por exercer o controle da atividade policial. Reduzir a desigualdade da mesma forma, né, é controlar o trabalho da polícia, né, controlar o uso da força policial. Então, eu sou socióloga, eu fiz meu doutorado na UFSCar, com a professora Jacqueline Signoret. Sou membro do GEVAC, que é um grupo bastante importante no Brasil, por produzir pesquisa sobre desigualdade racial, policiamento ostensivo e segurança pública, né? A Jacqueline foi uma das primeiras pesquisadoras que tocou esse tema e produziu dados sobre essas relações, e por estar no GEVAC, ter sido formada no GEVAC, esse sempre foi meu tema de pesquisa, de militância, de atuação. E depois de terminar um doutorado sobre a produção da desigualdade racial no policiamento ostensivo, pesquisando um pouco do tirocínio, de como a polícia militar seleciona o suspeito, de como esse modo de seleção do suspeito alimenta a desigualdade racial na segurança pública e produz um cenário de morte totalmente enviesado pelo critério da raça, eu assumi, né, depois de terminar o doutorado, eu assumi a coordenação do Comitê Paulista.
E, óbvio, a hora que eu assumi a coordenação do Comitê Paulista, eu entendi que esse seria o meu desafio, né? Como conseguir levar a cabo, levar a sério, né? Produzir, de fato, um projeto de prevenção, tendo que lidar com essa questão de que os adolescentes negros são as principais vítimas da morte violenta aqui no estado de São Paulo, e a causa da morte desses adolescentes é a ação da Polícia Militar. Então, só contar um pouquinho da ideia do comitê, para ficar todo mundo na mesma página. O Comitê Paulista surgiu em 2018, aqui no estado de São Paulo, e essa ideia de ter comitês, ela foi bastante puxada pelo Unicef no Brasil, que entendeu que proteger essa parte da população, né, os adolescentes de cada estado, tinha a ver com fazer com que cada instituição, sociedade civil, cada governo, cada Assembleia Legislativa conseguisse sentar na mesma mesa todos os meses para discutir essa temática. E o primeiro comitê que surgiu no Brasil foi lá em 2016, que foi o Comitê Cearense, que teve bastante êxito, né, no propósito de prevenir e reduzir a morte violenta de adolescentes, e a partir dessa iniciativa, que foi reconhecida, premiada, o Unicef começou a puxar comitês em outros estados que despontavam, né, como estados perigosos para a adolescência viver, né, que não protegiam sua adolescência devidamente. Nesse sentido, o estado de São Paulo foi o segundo comitê a ser criado em 2018, como sendo inaugurado em 2019, Rio de Janeiro, Bahia, então são alguns estados que têm comitê dessa forma. Então, os comitês sempre se organizam a partir dessa iniciativa tripartite, que é Unicef, o governo do estado e a Assembleia Legislativa. Aqui no estado de São Paulo, a presidência do comitê desde 2019 é a deputada Marina Elou, que assumiu o comitê e, enfim, tem tocado esse projeto. E daí, para que ele existe, né? Prevenir e reduzir a morte violenta de crianças e adolescentes até 19 anos em cada estado, e quem participa são essas três instituições: sociedade civil, executivo e instituições de justiça. Então, né, o que a gente, quando eu assumi o comitê, o que a gente desenhou como escopo do comitê? Produzir dados, porque uma das questões é que os dados, eles são sempre agregados na faixa etária de 15 a 29 anos, né, os dados de mortes violentas, e isso é bastante difícil do ponto de vista de políticas públicas, porque são grupos populacionais que dialogam com políticas públicas diversas, então não dá para a gente fazer isso. Então o comitê se dedica a desagregar essas mortes violentas pelas faixas etárias, articular instituições e atores interessados na proteção, né, colocar todas essas pessoas para produzir uma tecnologia da prevenção, produzir indicadores, recomendações em cada estado, e garantir, aí num desafio bastante bem enorme, que é a comunidade nos projetos de prevenção, né, como a gente faz com que segurança pública seja passível de discussão e participação social. Então, só colocando um pouquinho, quando a gente assumiu o comitê, né, eu como coordenadora, a Marina como presidente, qual que era o cenário do estado de São Paulo, lá em setembro de 2019? Foi quando o comitê teve seu start, né? A gente tinha um cenário em que os adolescentes eram mais vulneráveis à morte violenta do que a população jovem, de 20 a 29 anos, né? A gente tinha, só em 2017, por exemplo, foram mais de 600 meninos, só de 15 a 19 anos, que tiveram suas vidas interrompidas por homicídio, e aqui a gente ainda lidava com os dados da saúde, por isso não é tão possível falar em morte violenta e homicídio, porque os dados da saúde, a qualidade deles em relação à morte violenta cometida por policiais não são tão bons, né? Então a gente não tinha essa desagregação. Então, só pensando um pouquinho nas taxas, vou passar o próximo slide, que vocês vão ver. Pensando nessas taxas, né? A taxa de homicídio de adolescentes negros no estado de São Paulo, em 2017, era de 24 por 100 mil habitantes, né? A taxa de homicídio no estado de São Paulo era 11 por 100 mil habitantes, então é uma taxa bem elevada. Pensando em jovens de 20 a 29 anos, a taxa era 19 por 100 mil habitantes, e de adolescentes brancos era de 13 por 100 mil habitantes, né? O que dá para ver que o principal público mesmo que o comitê precisava investir toda a sua tecnologia de prevenção era nessa faixa de adolescentes negros, especialmente de 15 a 19 anos. E daí, bom, assumimos o comitê, o principal desafio, temos o problema na mão, temos a faixa etária que a gente precisa prevenir e reduzir, e a nossa narrativa naquele momento, né, para tentar engajar todo o estado de São Paulo se o estado de São Paulo quer ter, de fato, taxas de morte violenta
pioneiras no Brasil, né, numa redução de número significativo. Naquela época era o Dória, tinha assumido o governo em 2018, e ele falava bastante isso, que ele queria ter taxas de mortes violentas parecidas com as taxas europeias, e toda vez que a gente ia falar com ele, a gente falava assim, então, precisa reduzir a morte violenta de adolescentes negros, porque se você conseguir fazer isso, você vai conseguir reduzir mais de 40% os seus indicadores de mortes violentas, né, e daí você só vai conseguir se você olhar para esse público de uma maneira bastante eficiente. Então, a gente tentou engajar o Estado dentro desse projeto, e de sustentar essa redução a partir de um projeto de prevenção, né? Do comitê, a narrativa foi sempre que não adianta você colocar mais polícia na rua, não adianta você equipar as polícias, porque esse tipo de investimento em segurança pública não para frente a esse problema que a gente está dialogando aqui com vocês. E a gente precisa ter uma produção de uma segurança pública, né? A gente precisa conseguir engajar o Estado na produção de uma segurança pública que tenha como prioridade a proteção à vida de adolescentes negros. Então, trazer o governo do Estado de São Paulo para dentro do projeto de comitê era bastante desafiador, justamente porque a gente entendia que se o Estado estivesse dentro do comitê, ele precisaria enfrentar a questão do controle do uso da força policial. E a gente sabia que naquele momento, dado o cenário político em que estávamos, em que havia, né, no ano anterior, o Bolsodória estava forte, né, de toda aquela narrativa de bandido bom e bandido morto, e o Dória se aproximando bastante dessa narrativa naquele momento, a gente sabia que o nosso desafio era ainda maior. Então, como que eu estou de tempo? Estou vendo aqui, não está tudo bem, Lívia? Tá, tô com tempo ainda, né? Então, como que a gente pensou, né? A gente precisa produzir, ter um comitê muito próximo da Secretaria de Segurança Pública. Essa é uma questão que a gente sempre colocou como sendo prioritária, e vou, né, contando um pouco, ter o primeiro relatório de dados a partir de dados da saúde foi praticamente o caminho oposto que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer com que o Estado de São Paulo se afastasse da gente, porque a gente produziu dados a partir da saúde, e, enfim, que não eram dados bons, né, como eu mostrei nos slides anteriores, e o Estado de São Paulo se afastou bastante da gente, a Secretaria de Segurança Pública praticamente negou o comitê, e daí a gente entendeu que a gente precisava estar ao lado dessa secretaria, de falar a mesma linguagem que eles, né, e por isso a gente começou uma parceria de fornecimento de dados da Secretaria de Segurança Pública para o comitê, e desde outubro de 2019, a Secretaria de Segurança Pública fornece trimestralmente todos os boletins de ocorrência do Estado de São Paulo, na sua forma pura e desagregada, para o comitê tratar e produzir os relatórios, o que foi um grande ganho, porque a gente conseguia informar em tempo real como que estava esse andamento da prevenção à morte de adolescentes para a Secretaria, né, ainda que a gente não conseguisse tornar público todos os relatórios que a gente produziu, mas a Secretaria sabia, via comitê, como que estava esse cenário do Estado de São Paulo. E também ter um contato bem próximo com o Gabinete da Segurança Pública, né, da Secretaria de Segurança Pública, a cada caso de morte violenta de adolescentes, como, por exemplo, Paraisópolis, a Marina, como presidente do comitê, acionava o secretário, e a gente sempre falou, a gente vai dar trabalho, né, então, dar trabalho para a segurança pública também é uma forma de fazer a prevenção à violência. Então, a cada morte a gente estava lá, as pessoas precisavam receber a gente, precisavam explicar o que aconteceu, explicar o que ia acontecer, como que ia ser a apuração, e isso ainda que seja um trabalho quase intangível, assim, do ponto de vista de uma estrutura de prevenção e segurança pública, é uma ação que surte bastante efeito, né, porque você coloca pessoas interessadas de olho e participando da segurança pública. Daí, enfim, também tivemos esse trabalho de gerar uma governança e coordenação do comitê. Mensalmente, a gente reunia todas as secretarias do Executivo Estadual, a partir de reuniões mensais, e colocava quais eram as questões, praticamente fazia uma receita de bolo, como eu gosto de brincar, para cada secretaria, do que ela precisava fazer se a gente quisesse ter um projeto do comitê ativo e atuante no Estado de São Paulo. E daí, nesse sentido, a gente criou a Carta Compromisso, em que a gente endereçou ação para todas as secretarias e para as 3 instituições de justiça dentro do Estado de São Paulo, e a gente conseguiu amarrar, né, porque só falar que essas secretarias precisam fazer o que elas precisam fazer e fazer essa troca do que está acontecendo não era tão viável, e a gente conseguiu amarrá-las nesse compromisso, destinando emendas parlamentares, né, então
todo parlamentar tem, todos os anos, aqui em São Paulo, né, cerca de 5 milhões de emendas parlamentares. Parte dessas emendas, a Marina, como presidente do comitê, destinava ao comitê, então, praticamente todos os anos foi um pouco mais de 1 milhão de emendas, e a gente amarrava essas secretarias nesses projetos. Então, as secretarias, elas têm esse hábito, né, há muito tempo, essa cultura de ir até os gabinetes todos os anos, solicitar emendas para complementar o seu orçamento, e a gente sempre fez essa negociação de, sim, a gente passa emenda para vocês, mas dentro dos projetos que a gente acha importante do comitê, e por isso a gente conseguiu fazer vários projetos, depois eu posso mostrar para vocês, mas, por exemplo, com a Defensoria Pública, a gente conseguiu inaugurar um projeto que chama Rede Apoia, em que a Defensoria Pública vai prestar assistência aos familiares de adolescentes mortos nos últimos 5 anos, de uma forma bastante próxima. Então, a gente destinou um recurso em que vai ter um defensor, um psicólogo, um assistente social, para atender todas essas famílias e dar encaminhamento a todas as demandas civis dessas pessoas, e inclusive criminais. A gente viu que, no caso de Paraisópolis, isso faz muito sentido, porque Paraisópolis foi um momento em que, por exemplo, a Defensoria ficou muito em cima e conseguiu fazer, né, processar civilmente o Estado naquelas mortes, então a gente acha que isso é uma forma também de exercer o controle da atividade policial. Deixa eu ver como eu estou de tempo aqui. Ih, meu Deus, 5 minutos. Tá. E daí, o que a gente conseguiu, né, dentro desse momento, o que a gente conseguiu produzir um pouco aqui dessas trajetórias. Peraí, só um minuto, por favor. Então, desde a criação do comitê, a gente conseguiu reduzir, entre 2018 e 2021, 35% no número de homicídios de adolescentes, né, pensando aqui em homicídios, e nesse período, essa mesma redução no restante da população foi de 5%. Em relação às mortes violentas cometidas pelos policiais, os MDIPs, a gente conseguiu uma redução de 70% em relação aos adolescentes de até 19 anos. É fato que no restante da população também houve uma redução, mas foi numa ordem menor, de 40%, né, o que mostra que alguma coisa foi realizada ali. Daí o desafio, né, o grande desafio, a sobre-representação da raça dos adolescentes negros dentro dessas mortes, ela não conseguiu ser reduzida, né, então o tema, né, da minha fala, né, o que eu gostaria de provocar aqui, é que apesar de todo esse êxito de a gente ter, né, a duras penas conseguido implantar um pouco o projeto de prevenção, a gente não conseguiu vencer esse percentual de que 60% das mortes violentas de adolescentes, especialmente em relação à MDIP, fossem dirigidas a adolescentes negros, né, então a desigualdade aí nessas mortes, ela permanece, apesar da redução da morte violenta no estado de São Paulo, e especialmente desse grupo. Então, o que ficou, né, os desafios que permanecem? Qualificar essa relação entre policiais e adolescentes negros. Esse projeto não teve êxito na nossa atuação, toda vez que a gente tocava nesse assunto, toda vez que a gente tentava se aproximar da instituição policial, a gente era, né, fomos repelidos, fomos ignorados, então, continua sendo bastante difícil emplacar qualquer outra forma de gerir a segurança pública no Estado, que não pelo mecanismo do policiamento ostensivo. Então, prevenção ainda continua sendo uma palavra bastante alheia, redia, né, para o corpo de operadores da segurança pública, não falando só de policiais, mas também de gestores e operadores da secretaria. A publicação de todos esses relatórios, né, a gente conseguiu parear todos os dados do Estado de São Paulo, a partir dos dados da segurança pública paulista, né, em que a gente tinha o CPF, RG de todos os adolescentes mortos, o nome das mães, a gente conseguiu achar esses adolescentes nos outros bancos de dados da Fundação Casa, a gente conseguiu achar eles no Cadastro Único, na Secretaria de Educação, então a gente conseguiu entender, por exemplo, que 1/3 dos adolescentes que morreram de 2015 a 2021 passaram pela Fundação Casa, reincidiram após 6 meses e morreram depois de 1 ano e saíram da Fundação Casa, ou seja, existe uma sobre-representação de adolescentes em pós-medida nessas mortes violentas. Então, se a gente tiver um projeto de prevenção voltado ao adolescente em pós-medida, a gente vai conseguir uma redução, e esses são adolescentes majoritariamente negros, né, 70% dos adolescentes são negros, então é mais do que as mortes violentas. Os adolescentes saem da Fundação, eles são majoritariamente negros, então também é outro projeto que a gente conseguiu
mapear, mas infelizmente, né, não conseguiu entrar, e tornar essa tecnologia da prevenção uma tecnologia forte no estado de São Paulo. Oi, Carol. O último, bom, é isso. Acho que eu vou encerrando por aqui, faltou um slide, mas a gente pode conversar mais. Tá certo. Obrigado, Carol. Obrigada, gente. Jefferson Thomas aqui, que nos assiste, ele está elogiando essa iniciativa, porque ele está comentando aqui a importância da integração das instituições, né? A maioria dos projetos de sucesso, das iniciativas de sucesso que a gente vê na segurança pública são justamente esse tipo de iniciativa que prevê a combinação dos atores, né, dos diversos órgãos. Obrigado, Carol. Agora a gente vai para o Gilvan. Oi, Gilvan, o microfone. Só um momentinho. Agora sim, Gilvan. Deu? Estamos te ouvindo. Ah, tá aí. Tá visível para vocês? Sim. Então, bom dia a todos. Então, um agradecimento a Carol, né, que enriqueceu muito ali com vários detalhes e informações sobre o projeto e, de alguma forma, trabalhamos juntos, né, Carol, com a professora Jaqueline. Então, a minha contribuição aqui, gente, é mais uma tentativa de trazer a reflexão um passo anterior e talvez uma tentativa de um passo depois, né, sobre a questão do racismo. Porque a questão do racismo na segurança pública, como sabemos, não é uma questão nova, né, o rap, né, a partir do hip hop já fala isso há décadas, né, o samba já fala isso há décadas e todos os outros espaços do senso comum já fala sobre há décadas, inclusive apresentando soluções, né, e os autores também, e minha provocação aqui inicialmente é pensarmos na perspectiva do Estado. Tem como pensarmos o racismo na segurança pública sem pensar no Estado como uma lógica, primeiramente, né, de construção e de manutenção da sociedade? Então, é o primeiro passo. Então, nós temos, por exemplo, isso eu estou tentando trazer só na questão da busca da legitimidade das ações das instituições policiais, que é, né, vamos dizer assim, um ator que tem mais visibilidade dentro da segurança pública, mas também dos outros atores que daqui a pouco eu vou tentar trazer, tá bom? Então, nesse sentido, desculpa, passou aqui. Nesse sentido, a provocação inicial, inclusive nas nossas mesas, né, de debate do Fórum de Segurança, inclusive nos processos de gestão, estava vendo a mesa anterior, que é importantíssima, né, na construção sobre questão de evidências, várias fotografias de gestores, e ali, pensando quem faz segurança pública e por que faz segurança pública, e o que é segurança pública, né? Então, o professor Arthur, ele trazia sempre nas aulas, Arthur Trindade, uma perspectiva de tentarmos sermos justos com quem vai ouvir, né? Então, vou só colocar esses dois pontos aqui para tentar justificar minhas falas anteriores, futuras, né? Então, o primeiro ponto é que eu compactuo da ideia que o Estado, né, é um projeto de manutenção da sociedade, enquanto a partir das diferenças que nós temos e das concentrações de poderes. Então, as instituições vão ser mantidas, mesmo com as lutas internas, né, ou individuais, ou às vezes da sociedade organizada dentro do Estado, no sentido de tentar fazer a mudança dessa lógica. Mas ela está posta, a estrutura organizacional, seja ela dentro da segurança pública, quanto fora também das outras instituições, nesse recorte racializado, né? E a manutenção de todas essas diferenças de poderes. Porque só isso, né, a partir dessas lógicas, a gente vai compreender, por exemplo, como que no caso Lázaro, né, que ficou famoso aqui no Brasil, que aconteceu que saiu do Distrito Federal e irradiou para o estado de Goiás, e aí tivemos a integração das instituições policiais. Vamos entender como que, a partir de denúncias, invade-se as casas de santo, que estavam na redondeza, e não houve nenhuma repercussão nisso tudo.
né? Como assim? Como que não teve um grande alarde que instituições policiais entraram nas casas, interrogaram sacerdotes e dentro dessa lógica, justamente pela diferença das relações de poderes culturais, por exemplo, né? Da mesma forma também com o próprio Estado aqui no Distrito Federal, desocupando dos seus territórios originários aqui as comunidades indígenas que aqui estavam. Então, é uma lógica toda que, dentro dessa perspectiva de concentração dos poderes econômicos, do poder social, poder jurídico, né, que faz com que o Estado se mova e há uma tentativa de construção da legitimidade dessas ações todas, né? Então, como eu falei, vários autores já falam isso, e aí eu já pego um gancho aqui, né? Por que nós não percebemos esse processo de genocídio, de extermínio mesmo da cultura e dos corpos negros e indígenas no Brasil nesse processo todo? Porque todo dia, por exemplo, nós vemos as intervenções em favelas, todo dia nós vemos as intervenções, corpos negros assassinados por engano, né, e por exemplo, e a não percepção, não ligação disso com as questões raciais, porque é um projeto, ou uma manutenção, talvez não nítida, né, na perspectiva objetiva, vamos exterminar, mas está nas relações da forma que foram construídas, que haja esse aniquilamento, e depois a gente vai ver isso. Mas por que eu estou tentando chamar a atenção nisso? Porque a gente não vai ver essas questões depois nos boletins policiais. Nós não vamos ver essas questões na produção dos dados, né? Então, eu estava participando de uma mesa importantíssima dos professores sobre construção de segurança pública a partir das evidências. Mas se essas evidências não tiverem os dados racializados, nós iremos reproduzir a lógica racista. E por consequência, o aprisionamento de determinados grupos e até o assassinato de determinados grupos, nessa lógica toda, né? Então, essa não percepção dos tipos de violências, essa não percepção do tipo de violência que eu falo, por exemplo, das consequências de uma intervenção no morro. Há o assassinato ali nítido, né? Não tem como não ser dessa forma, por exemplo, da grávida que estava simplesmente transitando na rua, da criança que estava na frente de casa, da criança que estava numa Kombi, mas também há a violência que perdura nesse processo todo, que os pais das crianças, o marido e a mãe da grávida, e aí a gente não percebe que essas violências psicológicas, né, como o Fanon já chamava, psíquicas e esses outros processos de violências, continuam e perduram e se dá pela forma da questão racial. Né? Então, esse não falar que o Estado se propôs, vamos dizer assim, os gestores do Estado brasileiro, da questão racial, também é uma questão para a gente pensar na perspectiva da segurança pública. O segundo ponto é que há todo um sistema construído, né, pegando aqui a ideia do Garland de campo de controle, que há todo um sistema construído de forma racializada também. Não só porque quem ocupa as gestões dessas instituições, né? É importantíssimo também que a gente tenha uma representatividade nesse processo todo, em todas aqui, porque a cúpula das polícias, das guardas municipais, das polícias, todas as polícias, do Ministério Público e do Poder Judiciário é uma cúpula branca, né? Não só nessa perspectiva, mas a forma da lógica das ações cotidianas também está dentro dessa perspectiva racializada. Então, cada um desses entes do sistema de controle vai construir a partir dessa lógica, né? Então, que lógica é essa, por exemplo? Como que vai ser isso? A Polícia Militar, vamos dizer, essas instituições que aqui estão, que a Polícia Militar, a Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal, que estão na perspectiva da ostensividade, a lógica do trabalho que ela vai construir está dentro de uma lógica racializada. Então, as tecnologias técnicas e os procedimentos são racializados, não tem como fazer essa dissociação, né? Então, se a abordagem policial militar, o filtro dela está dentro dessa perspectiva racial, há construções também da Polícia Civil e da Polícia Federal que conduzem para alguns filtros também. Então, não é só a perspectiva, por exemplo, do reconhecimento. O reconhecimento é uma tecnologia
racializada, a gente não tem como desassociar isso. A construção de um álbum, por exemplo, de fotografias de pessoas negras, né, inclusive com famosos, né, que pega qualquer pessoa negra e vai construindo ali, ou da forma que é mostrado ali, está dentro dessa lógica. E não reconhecer o racismo, como o racismo, ele faz com que todos os rostos negros sejam semelhantes. Isso é uma característica também do racismo, da não humanização e individualização das pessoas, né? E não perceber isso e considerar o reconhecimento como uma prova essencial fora de outras provas, por exemplo, está dentro dessas tecnologias racializadas. Tá? E da mesma forma, e aí nós temos as imunidades, vamos dizer assim, institucionais, né, que vão conduzir que a denúncia não seja ofertada, ou seja ofertado, por exemplo, o SUSI, né, ali no processo, no Ministério Público, ou os tipos de penas que vão ser colocados. O sistema penal, as pessoas que estão lá são negras, mas as pessoas brancas, mas não cumprem a pena da mesma forma que as pessoas negras. Então, além de ser um sistema que as pessoas que estão aprisionadas são negras, as pessoas brancas, classe média, por exemplo, elas vão ter o direito, por exemplo, de estudar, vão ter o direito de trabalhar, vão ter respeitado, porque ela tem algumas imunidades institucionalizadas pela aquela concentração de poder econômico e concentração de poder social, que eu estava falando inicialmente ali a partir do olhar do Florestan Fernandes, que vai fazer com que essas pessoas, mesmo sendo tipificada como criminosa, não vão ter a mesma carreira criminosa do que as outras pessoas. Tá? E aqui, só para a gente pensar nessa, que eu estava tentando provocar nessa lógica da estrutura do Estado e das condutas, e me apropriando um pouquinho aqui do Silvio Almeida, que todo mundo, né, vamos dizer assim, nosso contemporâneo, então temos que destacar. Oi, Givan, 3 minutos. Já? Já, desculpa. Então, aqui só para a gente pensar no seguinte, tem como eu pensar na perspectiva da subjetividade o que o policial faz cotidianamente, assim como o Ministério Público e tudo mais, né, que está dentro dessa lógica da formação policial, mas nós temos que pensar também na lógica institucional. Isso significa o quê? O que é segurança pública já está na perspectiva racializada. Né? Quem faz segurança pública, no sentido de quais instituições fazem, que esse foco que nós temos somente nas polícias, por exemplo, já é uma perspectiva racializada. Né? E a Carol contribuiu muito bem com a fala inicial, fiquei muito contemplado na fala dela, justamente nessa busca de outras formas do pós, por exemplo, crime, e como lidar com essas relações. Tá? E, principalmente, na perspectiva estrutural, as políticas e quem tipifica, como tipifica e por que tipifica determinadas condutas e quais os instrumentos utilizados para esse combate na perspectiva racializada. Então, o simples fato, eu posso construir as evidências, eu posso treinar o policial, mas o simples fato de eu falar o combate às drogas e operar para o combate às drogas e a apreensão de armas, por exemplo, a lógica de apreensão de armas, de diminuição a partir dessa produtividade já é uma perspectiva racializada. Tá? No Distrito Federal, nós tivemos uma pesquisa aí que a professora Jaqueline Senhoreto foi no Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, por exemplo, e a gente viu o quanto que o que é negro, e aí nós estamos falando dos territórios, nós estamos falando da cultura, e nós estamos falando do corpo negro, já é criminalizado, já na perspectiva do que deve ser controlado. Mas isso também, e o que potencializa tudo isso, está dentro da perspectiva da produtividade. Nós temos uma lógica dentro da segurança pública de apresentar números, quantas armas nós apreendemos, quantas toneladas de drogas nós apreendemos, e nós não temos uma perspectiva de preservar vidas. Quantas vidas nós preservamos, por exemplo? Né? O simples fato da premiação e reconhecimento dos policiais, por exemplo, de o melhor policial é o que mais apreende droga, isso já vai conduzir, essa lógica já vai conduzir para um determinado tipo de comportamento no sentido de mais corpos presos e sucessivamente, né? O outro, e aqui só para já terminando, o principal aqui é o não lugar da questão racial, nem nos boletins de ocorrências de vítimas de apreensão, nem no Ministério Público, então nós não sabemos de nada, só sabemos depois no final, mas antes disso tudo nós não temos. Na Polícia Militar, em 2015, o coronel Marcos de Araújo, hoje ele está no Ministério da Justiça,
montou um GT para fazer justamente um protocolo sobre a questão racial na Polícia Militar do Distrito Federal. E aqui ele tinha um tripé que estava o policial, enquanto atendendo uma ocorrência policial de racismo, o policial sofrendo racismo e o policial cometendo racismo. Então, tinha toda uma sequência de ações lógicas no sentido de o que deve ser feito, né? Qual o resultado esperado nesse sentido, e aí foi passado isso aqui entrou para o sistema de ensino e entrou como protocolo de operacional padrão aqui na Polícia Militar do Distrito Federal. Então, desculpa pelo o prolixo, espero ter respeitado o tempo, Lívio. Mas é muito bom a gente saber que dessas iniciativas de uma organização policial, né, e sempre baseando a gente nos dados, né? Então, para quem nos assiste, todo mundo aqui está citando dados do fórum, podem ser encontrados no site do fórum, Fórum Segurança, mas com safe em vez de ser cedilha.org.br. Né? Então, Gilvan, obrigado aí pela contribuição, bom saber aí que a polícia do nosso Planalto Central aí está tendo esse olhar aí para a questão racial. Obrigado. Vamos lá, Denis. Tá mudo, Denis. Agora vocês conseguem me ouvir? Opa, agora sim, Denis, é com você. Beleza, obrigado, Lívia. Vou falar sobre racismo na segurança pública e tentar abordar múltiplas sobreposições de injustiças e vulnerabilidades à violência em termos raciais, né? Acho que as apresentações anteriores foram bem fundamentais e vão facilitar um pouco o meu trabalho. Preparei essa apresentação separadamente, mas acho que vai ficar bem complementar com as falas do Gilvan e da Carol. Trouxe muitos dados do fórum, acho que essa produção de dados é fundamental para a gente entender um pouco melhor o problema e poder agir sobre ele. Peço desculpas pela rouquidão, mas vamos lá. A primeira forma, né, de racismo da qual eu vou tratar é racismo estrutural. Ele diz respeito às formas como o racismo estrutura a sociedade, em termos de cultura, produção de conhecimento, economia, políticas públicas, as formas como nós percebemos o outro, como o outro, e esse outro sempre racializado, ocupa espaços específicos dentro do imaginário social, e esses espaços específicos não são só imaginados, né, eles são tornados reais por meio de políticas públicas e das nossas próprias ações no cotidiano. E aí eu trouxe um dado do Atlas da Violência do ano passado, que dizia que 77% das vítimas de homicídio no Brasil eram negras. Aí essa disparidade, né, entre a chance de ser assassinado sendo negro e não sendo negro, que é imensa, quase 3 vezes, e o aumento do número de negros mortos mediante redução do número de não negros mortos, né, que é uma coisa que a gente vai ver ao longo de todos os dados que eu vou apresentar. Ano a ano a gente observa uma tendência, de fato, de que políticas públicas mais ou menos eficazes que sejam, acabam sempre beneficiando de forma muito diferente os grupos, né? Acho que, na verdade, elas sequer chegam a afetar os grupos negros, justamente porque a gente observa sempre um aumento dessa disparidade racial, de modo que nossas populações sejam frequentemente mais violentadas, enquanto a violência contra a população branca, especificamente, de forma mais contundente, acaba sempre sendo reduzida. E aí eu acho que é fundamental frisar que a raça é um dos fatores determinantes, na minha perspectiva, pelo menos, a partir dessa observação que a gente tem dos dados, já de uma longa série histórica, que vem para alguns deles de 2013, para outros de 2009, ela é o fator central para explicar a vulnerabilidade à violência no Brasil, junto com gênero, sexualidade e idade, né, faixa etária também importante, como a Carol mencionou.
E aí falar de vulnerabilidade racial e violência é falar de diversos indicadores, né? A gente pode olhar para os crimes violentos letais intencionais, que é essa categoria que agrega os homicídios, os latrocínios e as lesões corporais seguidas de morte, e é bem visível a disparidade racial, né? Acho que é uma disparidade que fica ainda mais visível quando a gente trata de letalidade policial, que é um dado que eu vou trazer mais adiante, mas é possível observar uma sobre-representação, como o Giba trouxe, das populações negras quando o assunto é vulnerabilidade à violência letal. Uma coisa que tem ganhado mais visibilidade, que não tinha tanta visibilidade no passado, é a violência contra a população indígena. Vou voltar no slide anterior. Aqui, bem pequenininho, é possível ver populações indígenas e amarelas, mas em termos estatísticos, né, por conta de serem populações reduzidas, elas acabam não aparecendo nesses cômputos percentuais. Então, olhar para a taxa é fundamental para conseguir entender como a violência sobre essas populações acontece, e olhar para o território também, né? Então, os municípios com as taxas médias de mortes violentas intencionais superiores a 100 por 100 mil habitantes, e a gente está falando de taxas absurdas, eles estão ali ou sobrepostos, né, em cima de terras indígenas, ou adjacentes a terras indígenas. Então, acho que é impossível pensar agenda ambiental, pensar agenda econômica na Amazônia e direitos humanos sem pensar racismo, e especificamente racismo contra as populações indígenas. Isso é uma questão que tende a ganhar maior visibilidade, maior notoriedade, na medida em que o aquecimento global vai se tornando um problema maior e maior. E acho que falar de genocídio indígena é fundamental. Para além do racismo estrutural, né, tem também essa outra modalidade de racismo, que é a do racismo relacional, que diz respeito a como o racismo modula as formas como nós nos relacionamos uns com os outros e como nós nos percebemos e interagimos. Acho que é uma forma de racismo que está muito visível e, às vezes, muito invisível também, a maior parte das vezes invisível, no nosso cotidiano, né? Ela parte desse pressuposto de que nós, negros, somos perigosos, inferiores, indesejados. Isso não é necessariamente uma perspectiva que a gente possa dizer objetiva, né? Não é que as pessoas necessariamente enxergam pessoas negras como o demônio, mas que existem ali vieses que são sutis e que acabam influenciando o comportamento cotidiano, de modo que as nossas vivências enquanto pessoas negras sejam marcadas por vigilância constante e por experiências cotidianas de humilhação, né? Acho que, falando até da minha própria experiência pessoal, como negro e ainda dentro do grupo de jovens, que é o último ano, já vou fazer 30, ser abordado pela polícia, ser perseguido no shopping, é uma experiência cotidiana, assim. Até essa anedota de negros que andam com nota fiscal de celular, de coisas de maior valor que a gente tenha, acho que ajuda a explicar a intensidade dessa forma de racismo relacional, como ele está sempre presente no nosso cotidiano, né? E aí acho que uma forma de violência letal que é explicada mais intensamente pelo racismo relacional é a vulnerabilidade ao feminicídio, né? Em termos de raça-cor, a gente pode ver que as negras são muito mais vulneráveis do que as brancas, e aí, pensando ano a ano, isso tende a se intensificar na medida em que a gente tem maior cobertura dos dados de raça-cor,
mas também, especialmente, pensar a questão do viés policial, né? Então, a gente tem no Brasil um cenário de redução das mortes violentas intencionais e, mesmo assim, um aumento das mortes decorrentes de intervenção policial. Quer dizer, mesmo que a sociedade como um todo esteja se tornando menos violenta, a polícia está se tornando mais violenta. E a gente tem um cenário em que o percentual do total de mortes violentas intencionais causadas pela polícia em 2013 era em torno de 4%, e agora, para o último dado de que a gente tem registro de 2021, está em quase 13%. Então, não é só uma questão de falta de acesso à política pública, de pobreza e, enfim, de posicionamento em todos esses grupos, né, essas caixinhas que acabam aumentando a vulnerabilidade à violência, mas a vulnerabilidade racial é fundamental para entender, enfim, como nós negros somos violentados no Brasil e, especialmente, entender como o viés do tirocínio, de que a Carol falou, o Giovanni falando, tende a nos levar para o cemitério. Né? Raça, cor das vítimas de intervenção policial, a raça, cor das vítimas de intervenção policial é majoritariamente negra, né? Olhando para o dado de 2021, a gente percebe que quase 85% dos mortos pela polícia eram negros, então não é possível dizer que isso é só o resultado do racismo estrutural, só um resultado da diferença de classes, porque essa sobreposição é absurda, né? Ela está muito além da sobre-representação de negros entre os mais pobres. Existe, sim, um viés racial de seleção de quem vai viver e de quem vai morrer na atividade policial. E olhando, então, para onde a discriminação racial fica mais visível, né? Onde ela é menos invisível, que são os registros de racismo, de injúria racial, que essa coisa da pessoa te xingar de macaco, da pessoa dizer que, enfim, que as pessoas de certa raça são inferiores. A gente percebe que os registros de racismo são muito menores do que os registros de injúria racial, que tende a indicar uma percepção do sistema de justiça de que esses crimes de discriminação sejam menos graves do que a gente observa tanto na nossa vivência enquanto pessoas negras, quanto nos outros dados relativos à violência racial, né? Então, se o crime de racismo ele é mais grave e a gente está dizendo que existe um racismo que permeia todas as formas de relação social, por que esse crime de racismo aparece tão pouco, né, e tão menos no que diz respeito aos registros de discriminação racial? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental e que a gente precisa de mais tempo para responder e que acho que configura um desafio importante para o futuro, né, para pensar em políticas públicas de segurança pública. Um minuto. Um minuto, Lívio. Meu Deus, falta muito pouco tempo. E racismo institucional, né? Barreiras. Acho que a principal forma de racismo institucional é o estabelecimento de barreiras à visibilidade, ao acesso a políticas públicas de prevenção à violência. Então, eu estava falando mais cedo que pessoas brancas e pessoas negras são afetadas diferentemente por políticas públicas. E aí, acho que o dado que demonstra isso de forma muito contundente é a taxa de mortalidade por intervenções policiais por raça e cor do ano de 2020 para 2021. A gente viu uma redução imensa na taxa de brancos mortos pela polícia e um aumento que segue uma tendência de aumento de pessoas negras mortas, né? Então, não é só pensar redução da violência, mas pensar essas políticas de prevenção da violência, inclusive da violência de Estado, em termos racializados, em termos territorializados. Acho que isso constitui um dos nossos principais desafios, e aqui eu trago outros, mas não vai dar tempo de falar deles, espero
que tenha contribuído para o debate. Obrigado. Opa, obrigado, Denis. Bem, tem um comentário aqui no chat, né, que nos assiste a Lídia Gama Monteiro, que ela já estava deixando a nossa mesa, que ela estava reclamando que ninguém falou de homicídio. Espero que ela tenha aguardado e visto a apresentação do Denis. No tempo aqui, só uma breve reflexão aqui para todos os debatedores. Assim, como vocês enxergam assim, essa falta de um impacto maior em todas essas iniciativas, começando com a Carol, assim, né? A gente tem uma expectativa por dados apresentados e a gente não vê, né? O que você me conta, Carol? Oi, congelou. Eu ouvi que você falou Carol, mas congelou minha internet na hora que você estava falando. Você pode repetir? Não, só a questão assim, o que você pensa dessa diferença entre o impacto que a gente tem com os dados das iniciativas e a falta do impacto social, que não é proporcional, né? A gente esperaria que tivesse mais impacto social, né? E o que você pode me falar sobre isso, comentar com a gente? Sim, e antes queria falar a pergunta da Lídia, né? Sim, o comitê trata de homicídios, a Lídia acho que está no comitê também, a Lídia Gama, ela está no comitê, mas sim, a gente aborda homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte de constituição policial. Essas são as 3 categorias que englobam a morte violenta, por isso às vezes a gente fala em morte violenta, só essa questão. Mas sim, é uma expectativa muito, muito grande, né? É difícil mesmo a gente pensar em como calibrar essas expectativas, como a gente transforma a segurança pública, porque toda vez acho que quando a gente assume, né, uma iniciativa que às vezes tem um poder de capilaridade mesmo, de estar dentro do Estado, a gente imagina que isso vai ter algum impacto, mas essas estruturas que o Gilvan colocou, toda essa cúpula racializada, toda essa forma de conceber uma operacionalidade do Estado que é racializada, ela é muito profunda, né? É muito difícil a gente enfrentar, né? E acho que uma expressão máxima que eu posso trazer dessa sua fala é a dificuldade que o comitê teve em lidar com a sociedade civil, né? Então, a partir do momento, a sociedade civil entende essa estrutura racializada, ela entende que a segurança pública e toda a cúpula da segurança pública, ela é bastante racializada e, de uma forma bastante legítima, existe praticamente uma negação em falar com essas estruturas, né? Mas estando dentro do governo, estando dentro de uma estrutura do governo, essa não é uma opção. Então, a gente precisa dialogar com as estruturas que a gente sabe que são racializadas, que são racistas, que produzem a desigualdade racial, que produzem uma letalidade policial bastante enviesada pela questão da raça, e acho que essa dificuldade, né, em conseguir colocar numa mesma mesa, que foi o que faltou na minha fala, né, que tinha um slide sobre isso, mas não deu tempo, de colocar numa mesma mesa a sociedade civil, com esse anseio tão histórico por ver uma realidade diferente, por sofrer na pele todos os dias, né, o racismo, por ter mães, muitas mães que choram a vida de seus filhos todos os dias, como a gente consegue colocar essas pessoas numa mesa com o Estado, que né, tem toda essa estrutura que a gente acabou de descrever, o Denis e o Gilvan estão bem descritas aqui. Então, é praticamente um desafio a priori insuperável, né? Como que a gente faz, e não tem outra forma de a gente coordenar um outro projeto de segurança pública, se não colocar essas pessoas para falarem, né? Não tem como a gente produzir alguma coisa diferente sem a gente conseguir coordenar esses diversos anseios e diversas expectativas sociais e colocar todo mundo para conversar e produzir alguma coisa diferente. Então, não tem uma resposta, Lívio, mas essa é uma questão, assim, uma questão bem forte que perpassa o comitê, perpassa, acho que minha trajetória pessoal, né, de militância, e ficar aí para a gente pensar numa solução. Certo. Obrigado, Carol. Pro Gilvan, eu vou repassar aqui uma pergunta aqui do nosso chat, do Márcio Santos da Silva. Como utilizar o contingente de negros na segurança pública no combate ao racismo das instituições? Né? Eu presumo que ele está querendo dizer assim, da questão da influência de ter ou não protagonismo dentro de uma organização policial.
Há pouco no ano passado, teve um final do ano passado, uma defesa de dissertação justamente para falar sobre a questão da identidade da pessoa, do policial negro, né, dentro das instituições. E aí o que se percebeu foi justamente uma solidão desse negro enquanto policial. Então a identidade policial sufocava a identidade dele ser negro, né? Não quer dizer que ele não se reconheça como negro, mas os vínculos e as pressões enquanto ser policial, tanto dentro quanto fora da instituição, eram maiores na forma de ser reconhecido como tal do que como e exigiam uma cobrança maior do que ser policial do que como ser negro. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque as praças são negras, né? Quem executa o policiamento cotidianamente nas ruas é negra. Assim como também acredito na Polícia Civil. Então, esse processo de divisão do trabalho na segurança pública também se faz da mesma forma que se dá fora da segurança pública, em que é relegado os de maior periculosidade e menor remuneração à população negra e de gestão e de menos periculosidade de planejamento para a população branca. Então, o que falta é justamente ter o poder de decisão enquanto policial negro, né? Porque um policial dentro de uma operação, mesmo que ele, dentro daquela questão da subjetividade, ele fale bom dia, senhor, para a parede, por favor, mas ele está trazendo uma política ainda racista. O operar, aquilo que eu estava tentando trazer, que eu acho que eu não consegui desenvolver bem, é que a lógica da segurança pública trabalhar somente pela questão da abordagem, da apreensão de armas e da apreensão de drogas, isso já é uma lógica racista, porque ele está tipificando uma conduta que vai ser, que, por exemplo, agora está sendo proibido o cigarro eletrônico, a gente vê que não tem a mesma lógica. Você não vê as operações subindo nas empresas e é uma outra lógica, faz mal tanto quanto mais, talvez, as outras, mas a lógica da tipificação do processo de divisão e quem sofre com as políticas são grupos diferentes, né? Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é o poder de decisão. Por quê? Por exemplo, como eu falei, a portaria que foi feita aqui foi feita, quem organizou e teve a possibilidade de organizar um grupo de trabalho foi um policial coronel negro. Então, mesmo que ele se sinta, vamos dizer assim, isolado, mas ele tem um poder de decisão nesse processo todo. Então, é necessário ter 52% da população também na gestão das instituições, né? Isso militares, isso civis e aí sucessivamente. E aí, já pegando o que a Carol estava trazendo anteriormente, né, do porquê que a gente a gente não vê o resultado dos números, né? As soluções, como eu disse, já estavam desenhadas bem antes. O rap e o samba já dava soluções, né? A academia depois abraçou e começou também a dar soluções. Os problemas já são nítidos, né? Então a gente vê os corpos. Por que não temos? Porque não temos a construção política para tudo isso. E construção política que eu falo de fazer com que, por exemplo, agora na época das eleições é a janela da oportunidade. Agora é o momento que nós temos de provocar que o assunto entre nas agendas, né? Eu vi que tem representantes partidários aqui no nosso fórum hoje aqui, mas é justamente isso, é o momento para... Se não temos um momento, nós temos que fazer o momento. E aí é fazer dentro da instituição e fora das instituições também, né? Então, os coletivos negros e indígenas estão aí trabalhando cotidianamente. A questão, eu vou já passar a palavra, a questão é que nós não percebemos porque não está na mídia, mas o movimento negro, coletivo, indígena estão trabalhando, né? Talvez nós não percebemos na velocidade que nós queremos e desejamos e é necessário, mas estão trabalhando na sociedade civil, estão nas escolas, estão fazendo oficinas, estão fazendo uma série de atividades, estão provocando debates, né, sobre a questão da segurança pública, estão produzindo números e estão fazendo. Agora, o que falta é da gente concatenar toda essa energia que está sendo gasta para propiciar o momento político. Opa, obrigado, Gilvan. Denis, eu vou te endereçar aqui a pergunta da Daniela de Araújo Silva. Ela queria saber se existe uma pesquisa no sentido de saber quantos policiais são negros e de origem pobre, mas vou emendar também com a minha reflexão aí sobre as dificuldades, né, porque a gente vê, assim, o trabalho do fórum, o seu trabalho,
com os resultados, né, mas eu acho que as pessoas assim, que não acompanham não têm a noção da dificuldade que é a gente ter acesso a esses recortes raciais dos dados, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Nossa, sim. Acho que um dos principais desafios é para pensar a raça dentro da segurança pública, é justamente a baixa cobertura, né? A gente tem esses dados que são já alarmantes e já bastante graves há muito tempo, mas se a gente pudesse qualificar ainda mais os microdados e acessar a essas pessoas que, enfim, aparecem como sem raça-cor definida, né? Enfim, não existe preenchimento da raça-cor dessas vítimas, talvez o cenário fosse ainda pior. E acho que mais do que qualificar em termos de raça-cor, existe uma dificuldade de qualificar esses dados em termos de localização territorial, porque a gente sabe já há muito tempo, né, com bastante contundência, com bastante certeza, que a atuação das polícias em territórios distintos ela é muito diferente. E poder acessar esses dados e entender de, de que formas e como essa atuação é distinta, né? Como determinados municípios, e mais do que municípios, determinados bairros têm maior vulnerabilidade à violência, é fundamental para direcionar e focalizar políticas públicas para esses lugares específicos. O fórum, eu não tenho certeza se publicou esse ano, mas no anuário do ano passado tem dados de raça-cor dos policiais e comparação com os dados, enfim, dos policiais, da presença de policiais nas polícias versus a presença de policiais entre os policiais mortos por raça-cor. Então, a gente observou que existe também uma sobre-representação de policiais negros entre os policiais mortos, ainda que enfim, eles estejam nessa posição de, de agentes cumpridores da lei. Eu acho que isso está devido justamente à divisão do trabalho, né, como disse o Gilvan, e às condições de trabalho também. Então, um policial que é negro, ele vai ter menos acesso, né? Primeiro que eles estão principalmente entre os praças, são justamente os policiais com os menores salários e menor acesso a direitos trabalhistas e condições de trabalho, etc., que acaba fazendo com que eles tenham que se comprometer com bicos e, enfim, comprometer a própria segurança atuando fora daquilo que as instituições policiais garantem a eles, né, que é acesso a, enfim, suporte operacional aos colegas durante as atuações do trabalho cotidiano, que é muito diferente de fazer um bico como segurança e estar ali na linha de frente de outro tipo de perigo que acaba fazendo com que esses policiais sejam mais vulneráveis à violência justamente por conta da sua raça-cor, do posicionamento que a raça impõe a eles na sociedade e dentro das próprias polícias. Obrigado, Denis. Bem, a gente está encaminhando para o final. Eu vou deixar aqui uma pergunta simples que a Cláudia Raquel Leão Brizola fez para os nossos debatedores, que é o que pode ser feito para reduzir o racismo na segurança pública a médio e longo prazo. Não, eu estou brincando, né? Não é, ela mesma comenta que não é uma tarefa simples, mas só para aproveitar e já fazer umas considerações finais aí, começando pela Carol. É engraçado que a gente, né, engraçado não, é curioso, na verdade, que a gente sempre, essa atitude, né, ser antirracista é um momento, é um processo de reflexão muito longo, né, e muito atualizado diariamente. E daí acho que foi o Gilvan que falou, né, que a gente olhar para a questão do racismo no Estado, olhar para a polícia, né, como a protagonista disso, também é uma atitude racista, porque é onde estão, né, onde está a maior população negra dentro de todas as instituições, né, e a minha resposta ia ser justamente reformar, né, falar da polícia. Então, já tem uma autocrítica aí, que também, com certeza, né, o judiciário e todas as demais instituições vão ser olhadas, mas o que eu sempre, né, os meus estudos são sobre polícia, sobre racismo policial,
racismo na polícia militar. E uma das questões que eu identifiquei, a Jaque, né, nos estudos de Jaque, e o Gilvan também participou de vários deles, é que essa questão de que a polícia ela não oferece uma nova narrativa, uma nova tecnologia, que não uma tecnologia racista para fazer o policiamento, né? Então, se muitas vezes a polícia fala que ela não é racista e tenta se esquivar de qualquer crítica nesse sentido, a polícia também não consegue oferecer e publicizar para a gente, para a sociedade civil, qualquer atitude antirracista que eles possam ter, né? Se não existe, por exemplo, uma orientação institucional para que os policiais abordem mais negros do que brancos nas abordagens policiais, também não existe nenhuma outra forma que a polícia militar consiga se repensar enquanto uma protagonista dentro do policiamento. O policiamento ostensivo, ele é o carro-chefe da segurança pública. E em nenhum momento, né, da nossa história democrática a gente conseguiu verdadeiramente questionar essa forma de fazer segurança pública. E quando a gente faz isso, a gente para de tentar ser antirracista, né? Então, como que eu digo, né? Como que a gente sempre pensa isso? O policiamento, ele é essa questão de você, a polícia, o Estado, entende que entrega a segurança pública à medida que aborda mais pessoas, checa mais pessoas na rua. E isso é alguma coisa bastante racializada, né? Porque o tirocínio, a forma como o policial vai selecionar essa ou aquela pessoa é movida por uma ferramenta chamada tirocínio, que é uma ferramenta racializada, que é o policial identificar que alguém é bandido ou não apenas pelo olhar. Então, se a polícia não desestrutura o tirocínio dentro das suas instituições, dificilmente a polícia vai conseguir ser antirracista. Então, o que a gente pode fazer a médio, longo, né, e longuíssimo prazo é começar a pensar a produtividade policial a partir de outros termos, o que a gente sempre coloca, né? Na medida que você mede o trabalho policial por essa entrega no número de prisão, entrega no número de arma apreendida, entrega no número de drogas apreendida, você não oferece aos policiais uma outra forma de fazer segurança pública que não uma forma racializada. Então, passa muito isso pelo que o Gilvan falou, né, da gente repensar quem são os nossos políticos, né, nossa cúpula de Estado, no sentido mais de projeto político mesmo, e como essas pessoas vão orientar toda a estrutura da segurança pública, a estrutura da instituição de justiça, para conseguir medir e exigir uma nova forma de fazer segurança pública no Estado de São Paulo, no Brasil, né, e por aí vai. Então, não é uma resposta fácil, uma pergunta super difícil, mas eu diria que é por aí. Daí, já de antemão, agradeço a participação, o convite para estar aqui, foi muito bom conversar com vocês, rever os colegas, e falar sobre racismo e segurança pública, e pensar, né, mais do que isso, acho que os encontros do fórum sempre são esse momento que a gente consegue pensar em soluções, né, pensar em recomendações, pensar na prática, que é o que eu gosto bastante, assim, acho que faz todo sentido para pessoas que estão aqui, né, como que a gente, nas nossas atuações individuais, a gente consegue pensar um pouco em soluções e transformar a realidade. Obrigada, gente. Oi, Carol. Bem, em nome do Fórum, nós que agradecemos a sua participação aqui, espero que seja a primeira de muitas. Agora, essa pergunta simples para o Gilvan. Então, já agradecer também, né, a participação. Ano passado estava escutando aqui o Lívio, tenho um prazer gigantesco de poder ouvi-lo e lê-lo também. O Brasil novamente está com a Carol, conhecer também o Denis, né? Então, obrigado a todos aí, e quem está assistindo também, né, deixado um minutinho para nos ouvir. Bem, primeiramente, acho que na questões, vamos dizer assim, mais rápidas, são procedimentos operacionais padrões, no sentido de objetivar, a gente saber o porquê que está fazendo. Então, essa insegurança existe uma insegurança, inclusive, dos policiais militares nessas relações, e dos policiais civis, acho que em todo, também, de como fazer sem ser de outra forma, como a Carol bem chamou a atenção. Então, eu tenho que dar essa segurança para eles. Só que quem assina os procedimentos operacionais é que são responsáveis por tais condutas. Talvez seja por isso que nós não tenhamos os procedimentos operacionais, porque se der certo, está tudo bem, mas se der errado, a culpa não é do operador, mas de quem está seguindo o procedimento, o protocolo, né? Então, nós precisamos deixar mais objetivas as relações e mais racionais. A médio e longo prazo, isso aí que eu estou falando dos procedimentos é para ontem, isso aí dá para ser feito, muitas instituições já têm alguns protótipos de
né? E alguns já até adotaram os procedimentos operacionais padrões. Quanto a médio e longo prazo, primeiro, eu acho que a solução tem que ser coletiva, né? Nós temos diversos fóruns aí, vários espaços de debates, e o que tem vamos dizer assim, o fio condutor para orientar tudo isso é a ciência, né? Então, como na mesa anterior, a segurança pública baseada em evidências, isso só da gente utilizar dados já dá a possibilidade de qualquer pessoa falar. E esse é um das grandes questões. Porque aí eu posso apresentar dados, posso construir dados, os coletivos da sociedade civil podem apresentar, a academia pode apresentar, então as unidades policiais podem apresentar, e aí promover o debate, porque enquanto está na tradição e falando, só eu posso falar de segurança pública, e só pode falar de segurança pública quem é da segurança pública, pronto, está dentro da perspectiva do tradicional e vou fazer do jeito que sempre foi feito. Então, não há um espaço, né, e não há uma divisão do poder para que tenhamos de outra forma. E a longo prazo é pensar mesmo segurança pública, como foi bem debatido aqui, de uma forma que não é só agente de segurança pública que faz segurança pública. Né? Desculpa, não são só policiais que fazem segurança pública. Outros profissionais também podem ser agentes de segurança pública. Assistentes sociais podem ser agentes de segurança pública, professores podem ser agentes de segurança pública, da mesma forma que na saúde não é só o médico que faz saúde pública. Nós temos uma grande gama de profissionais na saúde, na educação e em vários outros segmentos do Estado que são importantíssimos para as suas áreas. E na segurança pública nós temos quase que um monopólio de quem faz segurança pública. Então, acho que é pensar o que é segurança pública, para quem que é segurança pública e por que da segurança pública é um projeto de Estado, assim, que aí você desconstrói essa racialização porque vai ter outros agentes diferentes estratos sociais, por exemplo. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos e a todas e a todos. Até mais, camaradas. Obrigado, Gilvan. E agora, essa pergunta simples agora vai para o Denis, né? Para o Denis nos falar aí, como reduzir o racismo na segurança pública no médio e longo prazo. Bom, primeiro, agradecer pelo espaço, fico muito feliz, acompanhava os encontros como parte da equipe técnica e hoje estou aqui falando sobre esse tema que é tão importante para mim. Acho que uma coisa que eu quero muito falar daqui para frente, não só nesse evento, nesse espaço, é sobre a importância da gente lembrar que, com a abolição da escravidão, a substituição da força de trabalho negro por imigrantes europeus e japoneses constituiu uma política de desenvolvimento, né? Então, a eliminação de negros e indígenas foi uma das principais políticas brasileiras e foi ela que trouxe a gente até aqui. Não é uma mera coincidência que as coisas funcionem no Brasil da forma como elas funcionam. E acho que superar o modelo de desenvolvimento que escanteia agenda ambiental, regulação fundiária, populações tradicionais, populações negras, é o grande desafio, assim, colocado acho que eu colocaria esse como o grande desafio da segurança pública no momento. E justamente, né, uma agenda que conseguia agenda urbana, agenda ambiental, agenda de direitos humanos, agenda de segurança pública. Então, a gente precisa passar a pensar esses problemas de forma interdisciplinar, intersetorial, coordenação federativa, então o papel do governo federal para coordenar essas políticas é também fundamental, e para que a gente possa finalmente, então, romper com essa continuidade histórica, né, do genocídio como modelo de desenvolvimento, como projeto de Estado, e possamos, então, poder finalmente começar a falar em políticas de reparação. Eu acho que o grande desafio é a transformação do imaginário, né, a transformação dessa ideia de qual é o lugar do negro, o lugar do indígena no Brasil, e acho que isso acontece tanto pela educação, quanto por políticas de conscientização, quanto pelo nosso papel no cotidiano, né? Então,
a minha proposta de solução para médio e longo prazo é que a gente fale de racismo, que a gente se posicione sobre racismo, porque não é só um problema das polícias, mas eu entendo que as polícias e a forma como essas políticas são desenhadas e implementadas, elas respondem sim a uma demanda social que não começou a acontecer ontem, né? Por mais que a gente tenha maior resistência para tratar dessa temática dentro das instituições de segurança pública, esse problema não está reduzido a elas. Acho que é um problema social muito amplo. Obrigado, Denis. Bem, pessoal, agora só uns avisos finais para quem nos assiste. Este vídeo, para quem não assistiu algum momento, para quem quer rever, ele estará disponível nesta plataforma até daqui a 30 dias, e após 30 dias estará no canal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no YouTube. Eu também gostaria de convidar todos que nos assistem, que agora no período da tarde, nesta plataforma, teremos os grupos de trabalhos, onde os policiais de todo o Brasil estarão apresentando suas ideias, suas iniciativas, né? É uma política que eu sou suspeito para falar, mas eu acho excelente do fórum, de estimular que os policiais participem, independente de patente, independente de cargo, todos os policiais, todo o Brasil, polícia penal, polícia científica, guardas, eles agora, a partir das 14 horas, estarão aqui nessa plataforma, fazendo breves apresentações, então convido todo mundo para assistir, para valorizar os policiais do Brasil. Tem muita coisa sendo feita, como disse o Gilvan, né? A gente não pode não ter a publicidade, mas não quer dizer que ninguém está fazendo nada, temos muitas iniciativas, e amanhã também teremos também mesas pela manhã e grupos de trabalho à tarde, e para quem estiver em São Paulo, teremos a parte presencial desse encontro na quinta e sexta-feira na Fundação Getúlio Vargas, ali na Bela Vista. Novamente, agradecer a todos os participantes, agradecer a equipe técnica, muito obrigado e ficamos por aqui. Obrigado, gente. Thank you.